Vamos começar o módulo 3, esculpindo anatomia, né? E aí a gente vai ter que criar umas ferramentas especiais para conseguir levar esse trabalho adiante. O cavalo é o primeiro. Bom, aqui nessa foto a gente tem um conjunto de facas que eu acho fundamental. Algumas dá para comprar em loja e outras tem que fabricar. Essa e essa aqui é a famosa faca de açougueiro, né? E elas são interessantes porque elas vão dar um corte uniforme, né? Ou seja, elas têm um corte reto. Tem que ter com vocês sempre uma pedra dessa, para ficar o tempo todo puxando fio, puxando fio. Dependendo da carga de trabalho, você trabalha 10, 15 minutos, e daqui a pouco já tem que puxar o fio. Aí você vê a flexibilidade dela, né? Corte mais suave, que essa é a função dela. Ela vai entrar menos, ela vai fazer um corte mais uniforme. Essa aqui é uma faca muito especial, é mais complicada de fazer, né? Feita de fita de serra, uma fita de aço carbono, né? Muito afiada. Isso aqui é muito perigoso. Olha a flexibilidade dela. Nunca deixem de usar, tá? Luva na outra mão. Você vai sempre numa mesma direção, aí troca o lado, troca o lado, troca o lado, né? Inverte, né? Inverte o movimento, troca o lado. Aqui eu estou mostrando o que essa faca ela é capaz de fazer. Né? E olha como é que ela está entrando e olha o que ela está fazendo aqui, a depressão que ela está fazendo. É para isso que serve essa aqui. Para você fazer anatomia, você vai precisar fazer essas depressões, né? Mais ou menos 40 centímetros de fita. A flexibilidade. Impressionante, né? E ela volta, ela não fica, né? Fica retinha. Por exemplo, essas duas aqui, elas são customizadas, ou seja, são adaptadas, né? A gente marca aqui com pilô na lâmina, um esmeril, qualquer esmeril montado numa furadeira, né? Você desbasta isso aqui com facilidade. Não pode afinar muito aqui, que senão ela fica partindo demais, né? É uma faca barata, né? E na verdade, a gente, com o uso, à medida que a gente vai afiando aqui, ela acaba partindo mesmo, né? Essa aqui é para ter várias, né? Essa serrilhada é muito boa para cortar poliuretano. Né? Essa aqui é aquela serra elétrica, pedaço da fita de serra elétrica que foi cortado, colado. Desse lado cá ela é afiada, desse lado aqui ela é serrilhada para cortar poliuretano, pedaço de poliuretano. Então é uma faca muito versátil para acabamento. Agora nós vamos ver outras ferramentas aqui que serão necessárias. Né? Essas latinhas, instrumentos de desbaste. Essas aqui são uns tacos de madeira, né? Que cola a lixa 36. A lixa 36 ela é com certeza um dos instrumentos de desbaste mais importantes para a escultura grande. Porque ela é capaz de nivelar o poliuretano com o isopor. Acho que é a única que faz isso. A 40 acho que ainda faz, a 50 não faz mais. Então esses taquinhos aqui, você vê que aqui tem esse ralador de coco, né, aberto e pregado, e do outro lado do taco tem uma 36 colada. Eu posso garantir que esse tipo de ferramenta aqui é muito útil, uma mão na roda que você não tem ideia. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Ter uma superfície dessa nivelada numa madeira com uma lixa dessa 36, isso aqui deixa tudo uniforme, né? Sabendo usar, vai mostrando como é que faz, né, para colar. Isso aqui é uma espuma com uma lixa 60 montada, é para acabamento, é para alisar. Quando chega nesse ponto aqui, aí você já está indo para o final da escultura. Tem certos instrumentos que vocês vão precisar, né? Compra um compasso desses, aquele compasso que você compra em pelaria, e você faz essa montagem para você conseguir avaliar grandes dimensões, tipo a pata do cavalo, será que as patas estão do mesmo tamanho, né? Esse tipo de coisa. Importante que isso aqui seja leve, né? Esse tipo de compasso é muito importante para escultura grande, quando você tem que ter controle das proporções. Isso aqui é um compasso fabricado, algo para apertar aqui na mão, botei um prego aqui, né? Que também é bem importante para marcar distâncias, né? E eu adaptei, né, com madeira de balsa ou pinho de segunda, esses compassos de madeira que são muito leves, né? E eles vão te permitir ter um controle de proporção, né? E na hora da figura humana isso aí ajuda bastante. O cavalo também um pouquinho, né? Mas mais a figura humana. Esse compasso especialmente é muito importante, principalmente para extensão de braço, extensão de perna, largura de ombro, né? Você manter um controle em relação à cabeça, né? Ao palmo, né? Como eu chamo, né? Saber até onde é que vai nas transformações ali no torso. Eu recomendo bastante. Agora
Vocês já estão vendo aqui o resultado da primeira etapa de desbaste com a faca. Aquelas partes onde foram cortadas aqui, tá vendo? Com arco, né? Aí você chega com a faca e vai quebrando as quinas do arco, até começar a ficar esse sextavado assim, né? Esse monte de cortezinho e nivelando, né? Nivelando a superfície. Por exemplo, vocês vão ver que isso aqui, esse detalhe de anatomia aqui, é com aquela faca mais flexível. E essa questão mais redonda aqui, né? Da anatomia ou da célula principalmente, aí sim você usa aquela de açougueira. Estão vendo aqui que eu já comecei, né? Eu marquei a pata do cavalo, mais ou menos ali, a meio do que tinha que ser, já estou puxando. Aqui ainda está puramente no corte do arco, podem ver, né? Que ainda não cheguei com a faca aqui ainda. Isso aqui foi só esboçado, tá? Essa cabeça do cavalo aqui, ela foi esboçada na faca. Daqui é só para vocês perceberem a diferença entre o corte do arco e o trabalho com a faca. Aí o corte com arco, trabalho com a faca. Começando aqui, né? Aqui já estou marcando a anatomia. Mantenham as referências com vocês. Ó, marcando a anatomia já. Você vê que a pata ainda está larga, né? Mas a gente já vai marcando a anatomia. Isso aqui tudo é com faca. É importante manter, né, esse controle de proporção. O que eu vou fazer agora é separar essa cabeça do cavalo para esculpir a cabeça do cavalo no chão. Porque esculpir aqui em cima é terrível. Você tem que ficar se equilibrando em isopor, não é legal. Até porque eu não vou querer ficar com essa posição aqui na cabeça dele. Eu quero fazer um movimento, né? O movimento que eu digo é fazer uma torção aqui bacana no pescoço dele, né? Então, para isso, né, isso aqui vai ter que ser cortado de qualquer forma. E a escultura de isopor, ela tem essa vantagem, tá? Porque você pode cortar, por exemplo, pode cortar a perna e voltar com a perna, né? Você pode cortar a perna, fazer os detalhes fora e depois voltar. O único problema de ficar esculpindo coisa fora do corpo é que você pode perder a noção de proporção. Isso é perigoso. Mas também você pode cortar uma pata dessa aqui, trabalhar ela fora, aí você volta, você aponta ela, como a gente chama, né? Você pode pregar ela com um grampo de aço, né? E trabalhar e ficar e tirar até na hora que você colar definitivamente. Também pode se fazer isso. Bom, aqui está a faca para fazer coisas como essa sela. Você vê que essa sela aqui foi todinha arredondada com essa faca aqui. Não só aqui não, tá? A barriga do cavalo foi toda com ela, a parte de trás do cavalo toda com ela. Essas entradas aqui anatômicas, aí precisa da faca com flexibilidade. Essa aqui, agora é com essa. Estão vendo aqui como é que ela entra, né, para fazer aquelas curvas, né? Evidentemente que eu não tenho registro desse momento, então eu fiz essas pequenas montagens. Isso aqui é a escova. A escova ela é para escultura grande. A escova ela é para você trazer a superfície da faca mais para próxima da lixa. Em esculturas desse tamanho. Porque você pode vir também na faca cortando e não precisar da escova. Tem muito escultor que não usa escova, porque a escova estoura muito. Mas eu acho que dependendo de como você usar, ela pode acelerar o processo todo, né, de você chegar na massa que você quer para trabalhar. Aí dá para você fazer um movimento com a escova que você faz uns detalhes muito bonitos. Estão vendo aqui como é que eu fiz aqui o apoio, né, para equilibrar o cavalo. E o cavalo é que vai dar, né, a estrutura de toda a escultura, né? Na hora que você colocar aí na posição, está definida a escultura. A 36 é muito boa também para puxar a forma para aquilo que eu quero de trabalhar de anatomia, né? Eu acho importante você alisar a forma entre uma facada e outra. Se você fica só na faca, você pode acabar tirando demais. Pelo menos na minha maneira de trabalhar, eu sempre intercalava faca, escova, faca e G36. Isso é fundamental para você ter uma noção da massa que você está tirando. Porque a faca, ela, com esses traçozinhos, com esses cortezinhos dela, pode iludir você, tá? Você não sabe a massa que você tem, porque pode ter um corte mais profundo. Então, eu recomendo fortemente que dê uma aproximada com a lixa 36. Você vê que aqui já está escovado, né? Aqui ainda está quadrado, e aí já está vindo já a escova aqui. Bom, continuando, esculpindo o torso do São Jorge. Desenhozinho de época, né? Que eu fazia para orientar o funcionário, né? De barracão. Essas aí serão as ferramentas principais. Nunca esquecer da pedra de amolar. Essas facas adaptadas, elas são principal, né, para esculturas desse tamanho, né, esculturas
até 2 metros, bastante flexibilidade, né? Muito afiadas. E essas aí são para detalhes, né? Aqui é uma faquinha de sobremesa, né? A única exigência, a lâmina tem que ser de aço carbono. Bom, aqui tá, né? No começo, exatamente no começo, aqui é uma imagem real do trabalho, né? Eu fazendo o São Jorge, vemos que ele tá bem quadrado. Olha como é que eu mantenho o controle do meio dele, né? Esse deslocamento da cabeça aqui já foi pensado. Vocês podem observar aqui um pedaço aqui da pata do dragão, né? O dragão ainda vai ser montado aqui, bem esboçado ainda, né? Tá bem largo ainda. Já projetei já o capacete dele, né? E a minha maneira de trabalhar é pegar esses cortes gerais do rosto e vir puxando para a proporção. Aqui eu já estou prevendo já um adereço aqui do capacete. Isso aqui já é a previsão de encaixe de braço. E esses traços aqui são traços de proporção, já calculado. Isso aqui, por exemplo, esse deslocamento da cabeça aqui, vocês verem que foi feito com poliuretano, tá vendo? Só que esse poliuretano aqui, ele está direto na projeção do torso, ou seja, a cabeça aqui ainda vai entrar mais aqui, tá vendo? Aqui vocês podem ver como é que ela foi colada, né? Já está começando a pegar o pescoço. Tenham sempre certeza de que vocês têm volume para trabalhar, tá? Tenta prever esse volume, que a pior coisa que tem é você ter que colar pedaços. Vocês estão vendo aqui nessa linha aqui, ó, a previsão de encaixe de braço aqui, de encaixe de braço aqui. Mas braço só vai entrar quando for colocar no cavalo, evidentemente, né? Esse deslocamento da cabeça aqui, inclusive, ele poderia não ser definitivo. Eu fiz uma avaliação ali de que esse deslocamento seria interessante, né? Como a gente chama em barracão, eu apontei esse torso em cima do cavalo, avaliei a posição dele e fiz esse deslocamento, já prevendo a posição dos braços, né? O movimento que ele ia fazer. Evidentemente que você não tem como você esculpir lá no alto do cavalo, né? A gente desce e aí já com esse movimento eu comecei a fazer a cabeça, porque se eu começasse a fazer a cabeça reta eu ia ter que cortar de qualquer forma, né? Então é legal, né? Até por uma questão aqui de anatomia, você já sabia se vai ter algum movimento na cabeça. Mas então eu fiz isso, eu apontei o torso dele em cima do cavalo, fiz um movimento e aí desci para esculpir. Também aqui não dá para ver, está bem tosco ainda aqui, tá vendo? Cabeça bem geométrica, previsão de braço aqui. Vocês veem que já tem aqui o saiote, já mais ou menos. Agora, esse espaço aqui, isso aqui já é perna, tá? Só que a perna ela só vai poder ser feita em cima do cavalo. Essa previsão de volume aqui, vocês só tem como determinar apontando em cima do cavalo. Aqui eu não vou fazer nada aqui fora, aqui na perna. Você vê que o torso começando a ganhar o contorno. Esse corte aqui é de arco, tá? Agora já avançando mais, isso aqui tudo na faca, naquela faca adaptada, né, com aquela lâminazinha afiada, né, fina e afiada. E aí aqui também, aqui já tem aquelas facas menorzinhas para chegar nessas seções aqui mais internas do olho. Vocês reparem que é tudo na faca, né? Aqui não tem nem nada de lixa, de nada. Regra geral, eu gosto de fazer faca e dar uma lixada. Fazer faca e dar uma lixada. Mas no caso aqui, vocês estão vendo que pegou a forma todinha na faca. Olha a importância de manter uma referência, tá? De marcação. Já está prevista aqui essa pegada aqui do capacete, ela vai sair certinho aqui nesse volume. Agora já está começando a ficar mais nítido, né? Tá vendo que aqui o nariz já tá lixado. 36, tá? Nesse tamanho aqui, né? Porque é uma escultura muito grande. Aí você pode usar 36 para quebrar essas facadas, tá? Ver como é que ele é largo aqui, tá vendo? Bom, agora vamos começar a estruturar o dragão, esculpindo o dragão. E aí, ver se tem funcionário novo, não sabe nem o que é isso, né? E com isso aqui, eles conseguiam entender onde é que estava o que, né? Isso aqui são as partes do dragão, né? Você vê que eu já dei uma esboçada na cabeça dele e estou fazendo uma coisa bem carnavalesca mesmo, né? Aqui vocês podem ver já pedaços do rabo, né? Com esses pedaços aqui,
Você pode pegar várias seções dessas, sair copiando, você faz um rabo enorme. E você não precisa desenhar para isso, basta você ter a curva. Formas orgânicas como um rabo desse dragão, você não precisa nem de projeção, né? É só você saber mais ou menos o tamanho que você precisa e você corta com um pêndulo e sai encaixando, né, como você quiser. Bom, aqui tá, né, o cavalo, né, tá apoiado aqui na altura determinada, né, vocês lembrem ali do projeto, dessa pata aqui até o chão 1,66 m, né, não pode passar disso, porque senão no final aqui a escultura ia passar dos 5 metros, aí ia ter problema no carro alegórico. E aqui eu tô apontando o corpo do dragão para entrar debaixo dele, né? Eu ia ter que arrumar um jeito, né, que encaixasse certinho aqui o corpo do dragão, de forma que estruturasse a peça, né? Ou seja, e aqui nesse ponto de contato da barriga do cavalo com o dragão iria passar um ferro que ia dar estabilidade final na escultura, né? Quando fosse colocar no carro, né? Então, esse tipo de previsão vocês têm que ter em mente, tá? Na hora que for fazer um trabalho grande desse, né? Como que você vai estruturar a peça? Vocês estão reparando aqui na pata do cavalo, esse poliuretano colocado aqui, é porque aqui já entrou um ferro. Se não colocasse esse ferro aqui, não dá para esculpir a pata do cavalo. Não tinha como o cavalo ficar em pé assim. Então tem um tubo aqui de meia esquentado, virado. Depende do ferreiro que você estiver trabalhando. E eu já coloquei aqui, ou seja, essa pata de trás já está praticamente definida, né? Para poder entrar o ferro, né? Aqui e aqui, né? Uma ponta de ferro tá saindo aqui. Então agora é que eu vou começar a definir o dragão. Vocês veem que até tá escrito aqui, né? De cabeça para baixo aqui, corpo do dragão, né? Essa seção aqui, né? Isso aqui tudo feito no arco. E aqui vocês estão vendo já ele já apontado, né? Já montado e apontado, né? Não sei se está colado totalmente. Aí vocês veem como é que ficou o rabo. Ficou com esse aspecto aqui. É só você encaixando, passando o arco e escovando, né? E a única função desse dragão aqui é ocupar um círculo, né, na base que encaixa no carro alegórico. Esse círculo está desenhado aqui nesse chão aqui, simulando o espaço da escultura no carro alegórico. Já estou apontando aqui um começo de asa. Você vê que essa pata aqui ela está só colocada aqui para fotografia, né? Ela não tá nem fixada. Eu acho que talvez essa pata aqui esteja fixada. Também não havia muita liberdade para fazer esse dragão, né? Tudo que ele tinha era bem estável. Essa é a única função dele, é dar estabilidade para o cavalo, né? Com o ferro que ia entrar aqui, ia ser um ferro de encaixe. Estão vendo aqui, né? Como é que... Agora, a grande vantagem do isopor é que a qualquer momento você pode mudar essa flexibilidade na concepção do trabalho, mesmo nesse tamanho, né? Acho que nenhum outro material permite isso. Essa daqui é para fazer a crista do dragão. Vocês veem que eu vou colando pedaços, né? Eu colo um pedaço de isopor e trabalhada. Colo mais um pedaço e dou mais uma trabalhada. Tá vendo? Olha como é que eu fui colando os pedaços de isopor com poliuretano. E aqui eu já estou chegando, né? O cavalo está amarrado ali, né? No teto do barracão. Esse está equilibrado. Vê que a pata da frente já está meio grossa ainda e tal, né? E aqui estou tentando achar uma posição para a asa do dragão, né? E como eu já estou colocando isso aqui, praticamente a posição do dragão já está definida, né? Para fazer esse trabalho aqui, né? Da crista. Que vocês podem ver melhor, né? Como é que o poliuretano ocupa os espaços, tá vendo? E ele permite essa passagem, né? Porque às vezes você vai fazendo uma forma no isopor e você cai num vazio, né? E o legal do poliuretano é justamente você preencher esses vazios e ter continuidade na forma. Agora, presta atenção, nesse caso aqui, você tem que usar um poliuretano com mais preto e trabalhar rápido para você tirar essa parte, esse grosso daqui, tá vendo? Se ficar duro, deixar para cortar no dia seguinte, aí vai ter que usar aquela faca, aquela serrilhada, e aí ela vai cortar mais fácil isso aqui. Mas uma faca bem afiada, daquela pequenininha, ela corta bem. Uma faca, aquela fininha, pequena, bem afiada, ela vai cortar o poliuretano sim. Só que você tem o risco de quebrar a faca. Estão vendo aqui que eu já fiz a coisa toda, né? Então realmente não demorei. Definido o dragão. Aqui tá desmontado, né? Você vê que
cavalo já está sem a cabeça aqui, que é o que a gente vai abordar agora, né? Que é a montagem da cabeça do cavalo, né? Bom, agora a gente vai esculpir o movimento no pescoço do cavalo. Evidentemente que eu não poderia deixar o cavalo, né, com esse aspecto não é tão rígido, né? Eu não poderia fazer nenhum movimento, seja na pata, onde for, ou um simples movimento de cabeça, que era o que eu pretendia. Eu não poderia fazer isso com um cavalo já muito avançado, porque ia me dar trabalho. Inclusive, esse material que eu tirei do pescoço aqui, mas que era necessário, não tinha como, na hora que eu movimentar o pescoço, que vocês vão ver, vai faltar material aqui, porque na hora que a figura se movimenta, ela faz um arco, né? Então não é só esse movimento de fazer a cabeça do pescoço, né, do cavalo ir para um lado, né, fazer uma curva para cá. A partir do momento que ele faz um ângulo e vai para cá, vai precisar de massa. Essa massa que tem aqui já é insuficiente. Mas eles podiam pensar, então você poderia ter deixado mais massa aqui. Não, porque eu não ia ter nem como visualizar o que eu preciso fazer. Então, essa questão do dar movimento na escultura, como a gente chama, né? Dar movimento é você, né, por exemplo, pegar essa pata aqui, esticar ela, né, ou fazer ela vir para um lado, né? Ou seja, você corta e você cola numa outra posição. Para você fazer isso, quanto mais tosca tiver a peça, melhor. Tá? Mas se tiver já em um estado mais avançado de finalização, dá para movimentar? Dá. O movimento se torna cada vez mais limitado à medida que você avança com a escultura. Quanto mais tosca a peça, mais possibilidades você tem, porque você tem mais isopor aqui ainda para retirar. Ou seja, você pode fazer o desenho desse novo movimento com mais liberdade. Então prestem atenção nisso. O momento exato, cortar e alterar, né, a posição de um elemento na escultura. Figura humana principalmente. Mas cavalo também está praticamente no mesmo nível da figura humana, né? Uma figura que é muito conhecida, né, das pessoas, e elas vão ver qualquer movimento estranho, né? Vai dar uma estranheza. Isso é que você tem que evitar. Primeira coisa, né, cortar a cabeça do cavalo. E esse corte tem que ser muito bem pensado para você fazer o movimento que você quer. Né? Se você cortar errado, aí você já vai começar a ter problema na hora de fazer a alteração que você pretende. Observe muitas referências de imagens de cavalo. Ache o eixo que você vai rotacionar a cabeça do cavalo. E nesse eixo é que você vai fazer o corte. Né? Porque ali é que a coisa vai girar. Então aqui está, né, a definição do eixo do corte aqui. Né? Nesse nível aqui que eu vou retirar a cabeça do cavalo. Eu percebi que daqui, nesse ponto aqui, não há alteração de volume na hora que eu for fazer a torção do pescoço do cavalo. Então é aqui que eu posso cortar com tranquilidade, sem medo de precisar repor nada aqui. Bom, tá aí, né, o cavalo com a cabeça cortada. Eu estou puxando a anatomia do cavalo na perna de cá. Então, na hora que eu tirar essa cabeça aqui, né, é a oportunidade de finalizar tudo. Você só não vai finalizar essa parte de cá, né? Você vai poder finalizar o pescoço na hora que reconectar no cavalo, né? Bom, a gente vai usar principalmente essas aqui, no rosto do cavalo. Bom, então agora, né, com essas ferramentas aqui, né, super afiadas para fazer detalhe. As lixas, né, agora é lixa de, né, 60, e aí vocês veem que eu puxei o rosto do cavalo até o fim. Na hora que eu puxei até o fim, você vê que eu comecei a passar escova, vim na escova e depois fui para a lixa 60, 36, 60 e vim para o final da cabeça do cavalo. Porque a hora que essa cabeça do cavalo voltar para cima do cavalo, não vai ter como ir lá em cima para fazer detalhe, né? Você até pode ir, mas é mais difícil, é mais perigoso. E repara como é que ela ficou meio, né, com um movimento meio estranho aqui, mas não dá para finalizar fora. Essa massa extra aqui você vai acertar quando a cabeça estiver colada no cavalo. Vocês veem que eu puxei o máximo que eu pude, né? Ou seja, está pronto praticamente. Vem aqui a diferença, né, no trabalho, né, que você vai ter aquela pele dobrada aqui, né, e só o que precisa fazer agora aqui é tirar esses quadrados aqui, que é para você não precisar depois ter que pegar a escada para tirar esses excessos aqui, né, e aí a gente vai usar a faca mais longa, né, tirar a massa extra aqui para ficar adaptada para o nível da cabeça finalizada do cavalo. E aí já vai para ser colada.
E agora é que vem a parte mais complicada, que é o seguinte. Uma vez que você tirou a cabeça do cavalo, você tem que ter uma ideia aqui da posição final que você quer colocar essa cabeça. E muitas vezes aqui vai dar uma abertura, né? Porque, vamos supor, o cavalo jogou a cabeça para frente, você esticou para frente a cabeça, então vai ter que entrar material aqui. E você quer dar um movimento nesse material. Então, às vezes, é interessante você tentar achar essa posição final no espaço, ou coloca um bloco de pé aqui, você tenta pendurar isso aqui, você vê se coloca um arame aqui, uns espetos, né, de churrasco aqui, só para você ter uma noção do espaço que você vai precisar fazer e da curva que você vai precisar fazer com a cabeça para poder achar o material para colar, tá? Então tem que define a posição final, pelo menos aproximada, para daí você começar a pensar o que você vai colar aqui, tá? Uma cunha, né? Aí a gente tem que calcular se essa cunha é suficiente, de repente duas. Nessa cabeça do cavalo aí, a curva que eu fiz precisou de duas cunhas, porque uma cunha fica com calombo, né? Então você tem que fazer duas cunhas para dar um movimento mais suave. Quando eu fiz a curva, a parte aqui ficou faltando material. Então fiz esse desenho aqui para o meu funcionário entender o que eu estava precisando e para ele cortar esses pedaços para mim, né? Procurar e cortar e separar para mim. Às vezes já tem até cortado o pedaço, né? E tem que encontrar e tem que saber mais ou menos o tamanho, né? Então eu fiz esses desenhos aqui para orientação da equipe. Vai entrar assim. Aqui já está feito, tá? É porque é um trabalho tão complicado, cara, que não dá para você ficar tentando registrar tudo. É impossível isso. Então vocês reparem aqui as cunhas, né? A parte final que ficou da cunha. A cunha não está dando para ver inteira aqui porque eu já colei um pedaço aqui em cima e já desbastei, né? Passei o arco, faca e já escovei. Tá? Isso aqui já é poliuretano escovado. Já tem poliuretano aqui até na lixa 36 aqui. Você vê que ele está bem nivelado, a lixa 36 é que faz isso. O importante aqui para mim é a expressão, tá? Não é nem bem a questão do rigor anatômico, não. Eu quero que fique com um desenho que tem impacto visual. Bom, aqui eu estou mostrando, né, novamente essa faca fundamental para começar a fazer agora a anatomia final dele. É com essa faca aqui que você faz a anatomia, porque ela enverga. Escova, como eu falei, e lixa 36. Com muita lixa 36 aí, para nivelar todo esse poliuretano. Bom, agora a gente vai esculpir o São Jorge em cima do cavalo. Estão vendo aqui que ele está, né, fixado em cima do cavalo, na sela do cavalo, mas ainda não tem sela. Para só, que a sela ainda está tomando forma. Por que isso? Porque eu ainda preciso definir exatamente até onde é que vai o São Jorge, né? Então eu tenho aqui um limite, né? Até porque vai daqui já tem a traseira do cavalo e talvez eu tivesse que colocar a sela mais para cá. Então você vê que eu deixei a sela totalmente em aberto aqui, né? Ela não é determinada agora. Ela depende da solução que eu vou dar no São Jorge. Reparem que o capacete já está todo feito. Agora, estou me perguntando, ele está entrando aqui em definitivo em cima do cavalo? Não, ele está apontado. Tá? Apontado, o que quer dizer? Ele está colado no cavalo de forma provisória. Vocês reparem que a colagem foi feita com um pedaço de isopor e um pouquinho de cola aqui ou aqui. Mesma coisa do outro lado. Por quê? Eu estou apontando ele aqui em cima para achar a posição na perna, ter uma ideia de como é que vai ser o braço, porque não vai dar para eu ficar trabalhando em cima aqui. Então, a questão de apontar o São Jorge em cima do cavalo é para achar a posição dele. Uma vez colocada a perna do São Jorge, eu vou passar aqui uma faca e vou soltar ele. Aí eu vou soltar o São Jorge e aí no chão eu termino ele. Aí termina toda a armadura, termina tudo. Então, presta atenção nesse momento aqui, que esse passo a passo agora é fundamental. Nada de fazer sela agora, tem que dar forma no São Jorge, na perna dele. Como é que você vai adaptar ele aqui, né? Porque a perna tem que chegar junto aqui na sela, mas nada colado no cavalo. Você vê que o cavalo também falta a crista dele, né? Falta o rabo, isso aí vai ser daqui a pouco. Aqui tá, né?
Cavalo no chão, aí não está apoiado aqui não, tá? E o cavalo está amarrado, tá? Com essas cordas aqui, ó. Se apoiar aqui, quebra essas pernas, tá? E tá segurando ele a corda no teto do barracão. Você vê aqui como é que tá o finalizado aqui, né? Acho que não tá nem finalizado, né? Ele tá indo para a forma final. Você vê que o torso já tá na forma, só faltando a hora de entrar com o braço aqui. Essa corda aqui, repara que ela está me atrapalhando, né? Na hora que eu for colocar a perna. Ou seja, num certo momento tem que jogar ela para o outro lado. Faz uma perna, depois faz a outra. Bom, o poliuretano é mais ou menos nessa proporção. Você vê que está bem mais preto aqui, né? Porque vai ter que ter muito acabamento agora, porque já é praticamente a finalização, né? Muita lixa 36 e 60 agora. Repara como é que já está com uma outra corda aqui também, né? Para poder trocar do outro lado. Repara que a colagem, né? O ponto de colagem dele é só isso aqui. Se passar uma faca aqui, solta a escultura. Bom, vamos lá, né? Tá vendo a crista do cavalo sendo feita e a perna, repararam que ela já está sendo apontada aqui, né? A perna já está levemente esboçada, já tem uma forma e faltava tudo isso aqui para chegar junto no quadril do São Jorge. E eu tô dando a forma da crista do cavalo. Bom, aí tá a perna, tá? Isso aí tudo é esboçado no chão. Isso aqui é um desenho, né, de época, deixar ela meio esboçada. Essa massa está aqui ainda por causa do movimento do braço. Então esse movimento do braço ele já está me pedindo para deixar um pouco mais de massa aqui. Essa perna aqui dele, tá? Ela foi adaptada, já foi aproximada do corpo do cavalo. Aí entrou esse quadrado aqui para fazer a continuação dela, a finalização dela. Então, muita dessa faca, né, dessa mais comprida, né, para começar o trabalho na crista, e depois dessa, essa aqui, essa faca adaptada. É o necessário para você fazer as curvas mais artísticas. Vocês reparem que eu não terminei o pescoço do cavalo antes de botar a crista. Por que isso? Certamente uma parte do pescoço do cavalo pode ter virado crista. Depende da curva que eu quero dar. Isso aqui foi com arco, né? Para fazer a fusão aqui com a ação da perna colada. E aí terminando a crista do cavalo, né? As últimas curvas ali. Isso aqui foi feito no chão, seguindo a referência do São Jorge. Repara aqui como é que ficou, né? O espaço que eu tenho aqui para adaptar a ticela. Bom, o passo seguinte agora é entrar com o braço. Eu vou precisar apontar, né, mais ou menos como é que estaria o dragão, porque eu preciso saber onde é que está a cabeça do dragão aqui. Se eu não sei onde é que está a cabeça do dragão, eu não tenho como terminar o movimento aqui, né? Porque eu vou querer passar uma lança. Para eu chegar nessa lança, eu preciso que essa lança acerte o dragão em alguma parte, né? Aí eu vou precisar apontar o dragão embaixo para poder colocar os braços, né? E finalizar ele, né? Mas eu preciso colocar esse cavalo aqui na posição natural dele, para eu poder, enfim, trabalhar o movimento do braço, né? Porque o braço não pode ficar muito alto, né? E tem um limite. Então, né, não dava para terminar, fixar braço agora. Teria que mudar o cavalo de posição para, então, determinar o movimento dos braços. Mas vocês reparem que já está todo no formato, né?